Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Tema Livre Podcast. Satisfação receber vocês aqui no nosso projeto, no nosso canal do YouTube. Agradecendo de antemão a quantidade de visualização, a participação de vocês no nosso projeto do Tema Livre Especial de São João. Muito obrigado pelo engajamento, pela participação de todos vocês. Vamos seguir aqui nos nossos estúdios que tem muito vídeo, muita gente boa para entrevistar, para bater um papo, para resenhar. Assim como hoje, estou tendo a imensa honra, vocês não têm ideia, de receber essa grande figura, Padre Fábio Eduardo. Muito obrigado pela presença. Olá. Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui. A gente vem para descansar alguns dias, é pego de surpresa. Inclusive, eu brincava aqui fora do ar que eu não estou com vestes à sua altura para fazer um programa. O pessoal vai fazer resenha comigo, eu já estou esperando, porque eles sabem que eu venho aqui com minhas camisetas de desenho animado, com minha bermudinha de joga bola, e hoje, por acaso, eu estou com a camisa social. Pois é. Aí o padre veio à vontade, como evidentemente eu fico muito feliz que seja, porque aqui é para ficar à vontade, né? É um bate-papo, é uma resenha, para mim é uma honra de verdade te receber. A gente ajustou a nossa programação aqui. Estamos sem um maestro hoje, mas estamos aqui com o nosso amigo Paulo Vitor, fazendo aqui a nossa técnica, dando essa força pra gente, para que a gente cumpra essa agenda de... O maestro é complicado, o maestro é sanfoneiro, tecladista, é produtor musical, tá complicado. São aqueles momentos, você fala assim, Deus, mas você deu tanto pra um, né? Assim, pô, dá um pouquinho pra cá. Dá um dó, eu só fiquei com dó. E dó maior ainda, que é ruim. Mas brincadeiras à parte, olha, é uma alegria realmente poder estar aqui, honrado também, né? De ver a tua caminhada crescente como artista, como advogado, como locutor, como produtor, enfim, né? Aí tá vendo como a gente vai encontrando... É tanta coisa também. Graças a Deus. A gente às vezes reclama de barriga cheia. É brincadeira. Na verdade, tem muita atribuição. Talento, a gente vai se esforçando para fazer alguma coisinha ou outra ali, né? Mas é importante. Talento, diga-se de passagem, que lhe sobra. Ou que lhe abastece. Vou dizer sobra não, porque quando sobra parece que é demais, né? E tem coisa boa a gente tem que trazer do nosso lado, né? Lhe abastece. Por quê? A gente falou aqui padre. Sim, Padre Fábio. Mas também comunicador, tem programa de rádio, né? Trabalha com locução. Cantor. Projeto muito bacana, pessoa que acompanha no YouTube, que já lhe conhece, tem acesso ao seu canal do YouTube, vê suas redes sociais, tem aí esse trabalho também voltado. O que mais? Se apresente aí com esses outros dons pra galera. Pois é, isso a gente brinca, mas depois a gente entende como que a vida e ao mesmo tempo, sabe, Jorge, todos aqueles que estão nos assistindo, como que Deus de fato é surpreendente, né? Então, assim, como primeira profissão, eu sou professor. Paralelo a isso, como você falou, radialista. Sim. Então, até brincando esses dias em casa, conversando, e aí trazendo um pouco da nossa história, eu dizia, não, lá na minha carteira de trabalho, no meu registro de radialista, né, oficial, né, como profissional de rádio, e lá consta radialista como locutor, produtor, animador, né? Nossa. Então, assim, a gente fica feliz de repente, num determinado momento da nossa vida, algo que não era tão planejado aconteceu. Então, um caminho de rádio que já vai aí para os seus 20 anos, né? 20 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Junto a isso, depois eu fiz serviço social. Sim. E claro, além da formação específica que a vida sacerdotal nos pede, que é a filosofia e a teologia. E aí a música sempre fez muito parte da minha vida, né? Mas cantar também foi sendo uma descoberta, como até hoje eu digo, que é algo ainda que a gente está gestando, né? A música, você sabe, você é deste mundo artístico, a música nos envolve. E por mais que você a tenha próximo, você descobre que quanto mais você mergulha, mais você precisa aprender, verdade. Você precisa estudar, você precisa pesquisar. Então, a música entrou na minha vida desde sempre, mas ela acabou adquirindo um significado especial a partir do próprio ministério. Falando assim rapidinho, quando ainda na minha primeira paróquia, em Cachoeira de Itapemirim, né, estávamos ali na catedral, e eu fazia um trabalho com um grupo de jovens, e nós começamos junto com aqueles jovens o que fazer numa cidade de realidade urbana, e aí nós criamos o chamado Barzinho Cristão, né? Sim.
Eu que era o barzinho cristão. Sugestão, tá aí, né? Não patenteei não, tá, gente? Mas se quiserem podem copiar. Mas começou com essa ideia, o barzinho cristão, como que funcionava? Todos os domingos, depois da missa da noite, nós montávamos um palco, pegávamos a cantina da paróquia, e ali vendíamos água, suco, refrigerante, coisas para comer, e os meninos iam cantando. E ali eu cantava uma música com eles, depois cantava outra, né? E isso foi crescendo. Depois eu mudei de paróquia, fui para uma paróquia de litoral, e quando cheguei lá tinha um projeto de um bloco de carnaval que aproveitou muito da onda da Jornada Mundial da Juventude em 2013, né, quando o Papa veio ao Brasil. Então, com todos aqueles preparativos desde 2012, diga de passagem, vários projetos para a juventude começaram a pipocar Brasil afora. E ali tinha esse bloco de carnaval, né? E quando eu cheguei, eu falei, gente, vamos crescer esse negócio. E aí pegamos um trio elétrico oficial mesmo, né? Trio elétrico, caminhão, carreta, e fomos com banda e tudo mais. E foi muito interessante, porque não era diferente dos blocos tradicionais, com cordoamento, né? Com corda, a gente fazia o abadá, mas era numa linguagem bem baiana, uma pipoca, né? Mas tinha um envolvimento dos membros da igreja. Dos membros da igreja. Tudo era organizado pela paróquia. E aí eu me lembro que no primeiro ano, assim que eu cheguei, foram confeccionados 250 abadás. No segundo ano, nós fomos para 500 abadás. No terceiro ano, nós fomos para 1.200. Então, assim, e isso de abadá. De forma que eu me lembro que naquele último carnaval, quando eu estava naquela paróquia, nós colocamos mais de 6.000 pessoas atrás do trio elétrico, né? Cantando música católica em ritmo de axé. E aí a música, então, foi entrando na minha vida. Paralelo a isso, nasceu um outro projeto que na época nós batizamos de Shekinah, unindo vozes para louvar o Senhor, e era um jantar onde ali a gente servia com todo, digamos, o requinte no sentido positivo da palavra, né? Ali tinham garçons, tinha toda a equipe de cozinha e a banda, que eu cantava algumas canções solo e outras com convidados, então sempre em duetos ou trio comigo. E aí então a música foi crescendo. Fiquei um pouco receoso desse novo evento ser chamado de Do Barzinho ao Trio Elétrico. A nossa reviravolta seria uma... Pois é. Mas sempre nessas inserções, você cantando, participando, começando ali, começando para o público, mas essa vontade já era alimentada por você, né? De cantar, de externar por meio da música também a sua arte, a sua forma de fazer. Essa transição de dizer, não, eu vou ter o meu material, eu vou trabalhar o meu primeiro... Você chegou a gravar? Não, temos agora, o que acontece? Eu tenho um projeto, assim, que ficou meio que engavetado, né? E aí agora, já que Foi um pouquinho antes da pandemia? Foi um pouco antes da pandemia. Porque eu lembro que tinha uma programação, a gente conversou pessoalmente sobre isso. Sim, tínhamos uma programação, e aí não se concretizou, porque... Depois, eu tinha voltado, foi exatamente isso. Eu estava voltando do meu mestrado, né, que é outra conquista da minha vida, na área de ética teológica, e aí eu estava voltando para retomar isso. E quando eu volto, a ideia era eu ir para uma determinada paróquia. Devido a uma necessidade pastoral, falou, Padre Fábio, é possível mudarmos os planos? E eu fui para outra paróquia, né? E assim eu fui para essa outra paróquia, e eu digo que eu cheguei praticamente junto com a pandemia com ela. Então você imagina, voltando de uma realidade de estudo, pegando uma paróquia nova, de repente vem pandemia, depois de 3 meses que eu cheguei num final de ano. Então o que você faz no final de ano? Né, a nível de pastoral, de trabalho, não se faz muito, porque você já segue o ritmo natural. Então digo isso para responder, quando chega ali mais ou menos mês de março, a gente já está pandemia na Europa, de repente mês de março tudo para no Brasil. E aí todas as nossas igrejas, paróquias, atividades pastorais, tudo se encerra. Né? E aí então a gente teve que viver o que foi possível, e graças a Deus estamos aqui depois dessa pandemia. Então agora, Jorginho, que esse projeto está sendo retomado, e a gente está pensando como que ele vai ser, né?
talvez ainda estamos discernindo, mas talvez seja o lançamento. Já tenho algumas coisas escritas, mas tem uma música que já foi entregue até para o Diego Fernandes, que é um grande nome da música católica. Inclusive estivemos juntos na festa de Corpus Christi, né? E aí ele colocou meu nome na rua, ele falou assim, olha, o padre vai gravar, chegou a hora do padre. Então é um caminho que parece que começa a ser assim, um pouco sem volta. Então tem uma composição minha que ele está musicando, né? Mas você estava acessando o seu canal do YouTube, que é onde você estava fazendo as postagens? Pois é, infelizmente desde da Páscoa, que foi ali dia 17, coincidiu com o meu aniversário natalício, eu não abasteci, infelizmente, meu canal no YouTube. Eu estou sozinho na paróquia, graças a Deus chegando um padre para me ajudar. E aí a gente tem que, por um momento, abrir mão de alguma coisa. Não dá pra gente querer abraçar o mundo. Então, infelizmente, nesses 2 meses, maio e junho, eu não abasteci, infelizmente, o meu canal, mas ele voltará e a gente precisa de uma reformulação para aí a gente ir seguindo com as reflexões, a música e por aí vai. Enfim, e não é puxação de saco, não. Eu falo e para quem aí pode duvidar, vai lá no canal, que eu acho que ainda tem os vídeos postados, né? Tem. Trabalho muito bacana, muito talento para a arte da música. Tem uma característica pessoal forte ali envolvida. E eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bem recebido pelas pessoas, né? Pela pessoa que você é, pela seriedade que você entrega em tudo que você faz. E pelo talento que você tem, porque tem que ter para poder conduzir. E tem uma veia artística familiar. Um beijo para Iaci. Iaci. Minha querida. E aqui eu chamo de tio, lá eu chamo de prima. Pois é. Ela dizia que eu sou mais nova. Exatamente. Beijo, prima. Pois é, essa coisa assim. Iaci foi minha irmã, né? Iaci começou na música muito cedo, cantou em bandas, né? Era cantora de banda. Quem mora em Brumado há muito tempo se recorda da banda Nova Era, né? Sim. E aqui essa praça do Jurema e tantas outras praças por aí afora na redondeza, e assim fazia parte disso, e assim depois foi para o rádio. Então tem muito dessa influência familiar. E é bacana. A gente cria esse espelho, essa referência, essa vontade também de seguir alguns passos. Mas sim, só uma observação. Inclusive, o ano passado, no mês de agosto, eu fiz uma live, né? Foi uma primeira experiência. A gente estava começando a melhorar os sinais da pandemia. No mês de agosto do ano passado, fiz uma live desse lá no canal da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Ibatiba, Espírito Santo, paróquia Nossa Senhora do Rosário. Tá lá, foi uma live que eu fiz e foi assim um grande desafio, porque uma coisa é você ir por um palco, você tá ali com algumas pessoas e você, de repente, com 1h30 de evento, você não está com a preocupação das câmeras, né? E fazer uma live, eu tive 3 convidados, 3 pessoas muito especiais que eu convidei, mas com banda completa, e aí foram 2h35 de live, né? 2h35, 2h40, uma coisa assim, de live, de música e meditação. Então, assim, que o negócio, e isso para mim foi uma grande alegria. Então foi um passo importante, só para dizer que a gente tá caminhando, né? Então. Não, com certeza. E é uma responsabilidade. Quando está pronto e que está sendo visualizado, você faz assim. A gente estava conversando aqui em off, eu te falando sobre o especial de São João. A gente começou a gravar 2h da tarde, terminamos 19 horas, 14 às 19. Nós fizemos várias gravações no mesmo dia. Sim. Onde você tinha que fazer uma abertura. Olá, meus amigos, estamos aqui. O pessoal vai assistir semanalmente. Mas você tá ali, ó, ralando e banda tocando, e você pega um microfone, e não era ao vivo, né? Era um programa planejado, gravado, e que pese, modéstia à parte, a gente parar muito pouco, né? A gente costuma fazer. Isso aqui já virou um ambiente confortável. Quando você começa, você fica meio, né? Você fica procurando a câmera que tem que achar a gente, né? A gente tem que achar. Pois é verdade. Mas dia eu ainda chego nesse talento seu de fazer ao vivo. Então não tenho coragem. Para com isso. Vou tentar, vou me esforçar. A modéstia da pessoa, tá? Você que tá aí assistindo, é que a pessoa é humilde, né? Então, vou me esforçar para um dia ter. Okay. Aliás, eu tô falando isso aqui e vou me contradizer. E agora vou me contradizer. Sábado agora a gente vai fazer o Chá Revelação da Letícia Nada, que é a apresentadora do podcast Com Elas. Nós vamos fazer ao vivo. Vamos fazer o Chá Revelação dela. Que legal, que legal. Tá vendo? Pronto. Já vou ter essa oportunidade. Eu acho que eu vou dar uma sugestão. Olha, se eu fosse você, brilhantismo, mas uma sugestão, né, para quem depois puder acompanhar.
manda uma mensagem, pede para que ele cante, né? Dê aquela palhinha. Cara. Então, assim. Só se o Paulo foi. O Paulo combinado, né? Paulo tá aqui. Paulo tá aqui na produção. Paulo tá ali na produção. Hoje a galera tá falando, não tem um maestro, ele vai ter que zoar alguém. Vou zoar o Paulo, né? Porque o Paulo apareceu ali, tá na onda ali. Vai, Paulo, se você for dançar, eu vou cantar. Tem quanto tempo que não banda, essas coisas? Parou mesmo? Em 2012, eu acho. Perto quando a gente parou. Tá certo. Cantar não acerto mais, não. Ó, 2 músicas assim, brincando, um sambinha, tonzinho baixinho, a gente consegue costurar. Agora, a gente fazia 4 horas de show. A gente tinha bandas, tinha hora que a gente pegava um trio, descia uma avenida, quando você olhava, era 5 horas de show. Se eu cantar 3 músicas seguidas, sem parar aqui, eu tô rouco. É verdade. Aí tem gente que fala assim, ué, você não canta mais por quê? Eu falei, falta de condição, falta de... É um conjunto de falta que não dá mais pra mim. É engraçado, assim, porque realmente cantar com a própria locução é condicionamento, né? Então você vai e é músculo, né? É músculo, então... Eu fiz o Jornal da Alternativa durante 6 meses, quando o Carlos Silva se afastou da rádio, da Alternativa, e eu conversando no escritório, aí Igor falava, cara, você tá falando muito alto, cara. Meu irmão, né, trabalha comigo. Eu falei, não, eu falando alto? Ele falou assim, Igor, tem como você pegar tal coisa? A impostação vocal ficava o tom ficou mais alto, aquela coisa de você ficar ali, né, fazendo aquele barulho, aquela zoada, e aí eu naturalmente, eu comecei a falar mais alto, mais vibrante, foi pesando, condicionamento. Sim. Talvez a música, um ensaio, uma programação, mas não dá não. Vamos pensar. Só se for pela produtora lá do Espírito Santo. Tá, vamos pensar. Sim, o pessoal disse, olha, abri um vídeo aqui falando sobre Padre Fábio Eduardo. Sim. A gente vai ter que chegar nessa parte, que talvez seja a curiosidade de muitas pessoas. Padre, para ser padre, é uma vocação pessoal? Se assim, eu quero ser, é algo que por algum momento eu descobri e... salvaguardando a simplicidade da fala, me deu vontade de ser padre, que é sem aqui adentrar a imensa responsabilidade, ou também é um chamado divino, uma convocação que você diz assim, não, isso aqui me trouxe para essa circunstância. Não, é uma excelente pergunta, porque quando a gente volta na própria palavra que você traz, né, vocação, a gente volta na origem, na palavra latina, que é vocare, que significa chamado. Então, a primeira compreensão é de que nós somos chamados para, né? Chamados por alguém, no caso, o próprio Deus que nos chama. Então, é um chamamento, né? E aí a gente compreende, se dentro desse aspecto há um chamado, por outro lado, não existe apenas um chamado, né? Qualquer chamado, ele tem que ter uma resposta, né? Se alguém fala assim, Jorginho, né? Você pode ficar mudo, fazer de conta que não escutou e segue a tua vida, né? Assim é a vocação, poderíamos dizer. Por isso existe essas 2 vias, né? Da parte que nós compreendemos de um chamado e de um desejo, de uma aceitação. A soma do chamado com a vocação. Exatamente, né? Com a aceitação. Mais do que a vocação. E aí poderíamos dizer que a vocação ela se concretiza aqui, pelo chamado e pela resposta. Né? Pelo chamado e pela resposta. É porque parece, quando se fala em vocação, que há algo pronto, que já vem definido, e que por algum acaso não encontra naquele momento uma oportunidade, uma circunstância e passa a ser aquilo ali de fato. Eu tenho muito cuidado quando se fala em vocação. Eu acho que você tem de fato algumas predisposições, facilidades para algumas coisas, que é associado ao que você pode fazer profissionalmente ou exercer uma função, vai contribuir, mas essa vocação como um dom exclusivo, algo que já vem pronto, a maioria das coisas a gente se depara com a dificuldade, enfrenta a dificuldade, vence ela e vai aprendendo, vai criando maturidade e responsabilidade. Se tiver equivocado, por favor, interrompa quantas vezes. Não, vamos lá. Eu penso que na vida para qualquer profissão,
para qualquer profissão, algumas aptidões, algumas pessoas elas têm para outra, que são os dons, né? São os dons. Você tem uma aptidão para aquilo, você tem um dom. Agora, no que a gente diz respeito à própria vocação, e aí é interessante quando você faz essa provocação, Jorginho, porque quando eu falo há algo de sagrado, né? Não basta o fulano, o indivíduo, desejar ou querer, se não há um respaldo daquilo que nós compreendemos dessa dimensão da sacralidade, né? É como se eu, numa linguagem bem popular, se eu estivesse forçando a barra. Por isso, o caminhar daquele que se propõe à vida sacerdotal, ele nunca vai sozinho, né? Ele tem toda uma equipe de acompanhamento que vai desde outros padres a aí, né, os professores, mas sobretudo especialistas que vão desde o psicólogo ao diretor espiritual, e você vai fazendo esse caminho, né? E aí você vai se descobrindo naquilo ou não, né? Se a gente olha para a história, você vai perceber quantas pessoas começaram e quantas não prosseguiram. E isso eu acho grandioso. E há essa liberdade, desculpa lhe interromper, há essa liberdade durante esse processo? Exatamente, é o que eu acrescento. O que eu acho de grandioso em tudo isso é porque, assim como você é livre para estar, você é livre para não estar. Né? Não existe, e eu acho que isso tem que ser critério para qualquer decisão na vida, e eu falava, é muito interessante, porque isso foi tema de conversa com minha família esses dias. Né? Quando não existe o critério liberdade, tudo se perde, né? Porque uma pessoa, se ela imaginar que ela vai entrar numa vida sacerdotal, assim como podemos falar, você é casado, né? E aí a gente volta aqui à dimensão da sacralidade, lá no dia do teu casamento, que infelizmente não fui eu, né? Não pela nossa vontade. Não, foi pela impossibilidade. Minha possibilidade. Minha culpa, minha tão grande culpa, né? Quase quebra aqui o microfone. Mas enfim, lá uma das perguntas que foram feitas a vocês é de livre e espontânea vontade. Sim. Exatamente para garantir essa liberdade. Porque uma das coisas que nós temos sempre que compreender, e eu digo para todas as pessoas, não existe caminho de felicidade sem liberdade. Uma das coisas que eu mais percebo hoje de muita gente infeliz é que elas não foram livres para decidirem, ou elas não se permitiram ser livres. E quando não tem esse critério, não existe felicidade, não existe fidelidade, e aí você vai se tornando amargo e você vai apodrecendo tudo que está ao seu redor. Então, eu acho que isso é um dos grandes problemas da humanidade, e para a vocação, de maneira específica, existe esse critério de liberdade. Claro que tem que também ter uma predisposição, porque também não é um caminho aberto, né? Eu quero, e a coisa é tão fácil, né? Você conhece a minha história e sabe muito bem que não foi assim. Então, quantas vezes a gente teve que refazer, e que eu tive que refazer, que entender, me reprogramar, e muda daqui, muda dali, e entende o querer de Deus, e entende a fragilidade humana, e entende talvez em alguns momentos até a maldade humana, mas espera aí, eu estou aqui por quê? O que eu busco, né? E aí, só para concluir essa minha resposta, eu sempre falo que eu sou padre, não é porque a vida me deu essa única possibilidade. Eu acho que essa é outra coisa que eu pontuo muito na minha história, e que eu gostaria muito que não que eu seja autorreferencial, mas que eu gostaria muito que a maioria das pessoas, ou praticamente todo mundo, entendesse isso. Eu não sou padre não é porque essa era a opção que eu tinha na vida. Não. Dentre inúmeras opções, essa era uma que eu tinha. E que eu entendi que essa era que melhor me realizaria e eu poderia ser mais pleno para os outros, né? Agora, então, para dizer, o Padre Fábio seguiu esse caminho porque ele só queria isso, não. A vida me mostrou isso, mas existia N possibilidades que eu poderia escolher, e volto a dizer, e dentre essas, escolhi aquela que até então é a que mais me completa. Bacana demais. Eu fico feliz até em poder extrair essa informação de quem de fato conhece a resposta, com relação a esse ponto de eu tenho liberdade, inclusive durante o período, né, tá no seminário, filosofia, primeira parte, depois a parte específica
né, da teologia. É a teologia. Durante esse período, a pessoa pode dizer assim, ela falou, não, eu achei que era isso, uma coisa, talvez fosse uma coisa bacana para mim, mas não me identifiquei. Eu confesso que eu tinha essa dúvida. Falei, poxa, será que tem muitas pessoas que no meio do caminho não se reconhecem mais e ainda assim continuam por um impulso de já estar ali dentro? Mas a pessoa tendo essa liberdade, isso é importantíssimo, isso é necessário, né? Sim, sim. Assim como, mesmo depois, né? Claro que é muito pesado depois de tantos anos, e aí você abandona o próprio ministério sacerdotal, né? Inclusive, tenho amigos, né, que foram padres. Inclusive tem um cara que eu conheci o ano passado, né, assim, doutor em Bíblia, né, era padre, deixou o ministério depois de muitos anos, né, e fez todo um processo junto à Santa Sé, junto a Roma, e ele retornou à condição de leigo, né, como você. E fez todo o processo onde se comprovou que ali ele poderia, inclusive, constituir família, né? E, inclusive, está fazendo, acho que agora, mais ou menos uns 3 meses, ele se casou, tem uma família muito bonita. Nesse período, claro que isso levou muitos anos, ele já tem, com essa companheira, já tem uma filha, se eu não me engano, a mais velha são 2, a mais velha está aí com seus 8 anos. Então, assim, um homem inteiro, extremamente íntegro, que hoje oferece o seu conhecimento, a sua espiritualidade, o seu potencial de outra maneira, não mais como padre. Então, o critério liberdade sempre vai existir. E nós não podemos esquecer disso, porque o que é melhor? Alguém usar o critério de sinceridade, dizer Perfeito, não dá, era exatamente o que eu ia mencionar. do que Perfeito. você seguir, né? O impacto vai ter. Vai e ter, a gente sim. imagina não, percebe a nível social, mesmo olhando de fora, que há um impacto, e esse impacto é grande. Uhum. Ainda há uma, não sei se mística, mas ainda há um preconceito. Ainda há uma questão muito pesada sobre isso. Você usou o termo pesado, é pesado, né? Ainda há uma questão que realmente cria esse impacto, certo? Mas seria muito pior se as justas razões de quem quer, por algum motivo, sair, não fossem atendidas e ele desandasse dentro do que ele deveria fazer. Exatamente, concordo plenamente. Concordo plenamente. E acho isso importante, a pessoa se reconhecer, ser honesta, ser justa. Isso deveria ser no casamento. Sim, e aí eu volto um pouco quando você fala do próprio período de seminário, né, que é o processo de formação nosso, é o período do namoro e do noivado, que você tem ali para decidir, você vai casar ou não. Mas se casou, aí é lógico que diante... São quantos anos a soma do... No mínimo 9 anos. Dá tempo de saber, né? Dá tempo, dá tempo, né? Mas dá acho que eu namorei né? 11, né? Namorei 11. Foi 11, né? Namorei 11. Inclusive uma história muito bonita, Muito né? bonita, Né? muito Tem lembranças bem interessantes, né? De conversas, reconciliações. É legal. Mas para dizer, que eu nesse caminho de discernimento. Por isso, claro, que quando a gente vê um matrimônio sendo desfeito, quando a gente vê um padre deixando o ministério, impacta sim, porque teve todo um tempo para tomar essa decisão. Agora, quando eu falei disso, não é para relativizar, é para dizer que, claro, se chega num determinado momento que tudo está insustentável, todas as alternativas foram esgotadas e você entra num caminho de infelicidade, de amargura, onde já não se vive a grandeza da vocação, não tem sentido. Não tem sentido, né? Então é nesse aspecto, mas é lógico que a decisão, assim como no matrimônio, ela é para a vida toda e claro, existem as dificuldades, mas existem inúmeras razões que nos faz ser felizes, então vale a pena. Você falou do casamento, em algumas oportunidades foi mencionado aí o matrimônio. Eu quero questionar uma situação sobre matrimônio para saber sua opinião, mas antes, porque tá difícil ficar fazendo essas perguntas com esse cheiro. Meu amigo, você que está em casa, até para liberar para o Paulo morder uma fatia ali, se fosse o maestro, ele já tinha vindo aqui, ele vinha aqui por baixo, jogava a câmera para lá, pegava por baixo assim, ó, tirava uma fatia, ele morta fome. Paulo não, Paulo chegou hoje aí, tá de boa. Isso aqui não é fake não, viu?
Olha, é de verdade. Trabalho com fake aqui não. Aqui o trabalho é Pizzaria do Luiz. Ó, mandou pra gente aqui, ó. Maravilhosa. Você fica à vontade. Se você quiser agora, a gente providencia um prato. Se você quiser comer, se quiser para daqui a pouco, se o Paulo deixar, a gente come. Não, o Paulo pode comer. Fica à vontade, viu, Paulo? Porque senão a gente vai começar a fazer muito sucesso na rede social com aqueles fiapinhos. Né? Até porque você sabe, antes de começar a gravação, né, quer dizer, você sabe que eu estava comendo, mas não sabe o que. Eu estava comendo um aipim com carne de sol. Então, assim, eu estou, graças a Deus, abastecido, né? Pronto, então, mas daqui pro final a gente... Mas o cheiro, né? Experimenta uma. Pizzaria do Luiz, telefone aqui na tela para você. Liga, melhor pizza da cidade, sem dúvida. É a nossa recomendação. Um abraço para Marluz, para toda a equipe da Pizzaria do Luiz. Muito obrigado. Paulo, bote aí. Fica aí do seu lado. Ih, não tem cerimônia não, Paulo. Segura firme, tá pesado. Não tem cerimônia não. Pode morder, meu filho, que a gente vai conversando aqui. Tá? Cerimônia, uma hora dessa, se eu tivesse lá, eu tinha mordido em 2 pedaços. Matrimônio. O que é que acontece? Visão de um homem casado, de um advogado, e que percebe alguns litígios, que a verdade é, não vou buscar melhores palavras não, vou ser bem direto. Tem gente que não tem compatibilidade e diz assim, não, mas eu vou me casar, porque eu tô gostando. Namorou 3, 6 meses, 1 ano ou até mais, mas não tem compatibilidade. Já viu que não vai dar liga aquilo ali. E ainda assim insiste. Aí vem a sociedade e cria um rótulo. Matrimônio, casamento é uma instituição falida. Eu tenho cá a minha opinião sobre isso, mas eu queria saber a sua. Pois é. Não, tem um tema muito legal, cara, você é 10, né? Isso é muito interessante. Ô, Jorge, eu vou começar a partir do seguinte pressuposto. Tem algo que a humanidade ainda não aprendeu, né? E que é o seguinte, nem todo mundo nasceu para determinado caminho, para determinada direção. Assim como nem todos que pensam em ser padres ou pela ajuda de quem acompanha e ali percebe que não é aquela vocação, ou a grande maioria na sua própria decisão pessoal percebe, eu não nasci para isso, mesmo num determinado momento eu fui, achei que era interessante, tive um encantamento, mas no amadurecimento percebi que não era. Assim como muitas pessoas têm que entender, e aí eu digo para muitos pais, e eu falo isso com muita liberdade, porque eu falo isso para determinados pais e falo para casais, vocês não devem casar. E existem pessoas, eu já disse para algumas pessoas, eu falei assim, meu querido, olha, seja sincero com você. Antes de ser sincero com o outro, seja sincero com você. Você não dá para isso. Ou não é o momento para isso, ou não é com essa pessoa, né? Eu tenho um casal, vou te citar 2 exemplos para não esticar muito. Eu tenho um casal de amigos, hoje são amigos. Eu me lembro que em uma das minhas primeiras paróquias eles estavam namorando e tinha aqueles conflitos, né? Estavam com o casamento marcado. E aí eles foram para uma determinada conversa comigo. E nessa conversa eles, a gente não sabe se a gente adia, se a gente cancela o casamento. Eu disse, cancela. Aí é aquele primeiro impacto, né, da sinceridade. Eu senti o impacto. Cancela. Caramba. Cancela. Cancelaram o casamento, terminaram, ficaram mais de 1 ano separados. E essa separação ali no namoro, como foi importante? Eles amadureceram e começaram a perceber o que cada um tinha que mudar e o que buscar. Depois de mais 1 ano, retomaram, fizeram um caminho belíssimo e aí voltaram, conversaram. Padre, eu acho que a gente está sentindo que agora é possível. Eu falei, agora é possível. E foi bacana porque eles tiveram também a sensatez de receber esse impacto, mas de compreender como algo positivo. Sim. Porque não adianta ir conversar com o padre, receber uma orientação, ter ali um direcionamento e ainda assim dizer, não, mas eu quero fazer assim. Sim. E aí fizeram, né, marcaram o casamento, eu assisti o casamento deles, já batizei as 2 filhas, né? É um casal que se ama,
e que são felizes. Assim como já aconteceu o contrário, né? E aí talvez o que eu vou dizer vai impactar para algumas pessoas, e eu posso dizer porque não é tema de confissão, tema de conversa, né? Deixando isso muito claro para que as pessoas não confundam. Eu me lembro de uma vez que eu fui atenderam, chegou uma determinada pessoa dizendo que ela queria marcar o casamento da filha dela, né? Eu falei, mas a sua filha não está aqui. A sua filha não está aqui. Traga a sua filha, né? E aí ela falou assim, não, mas tem que marcar logo. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa, né? Aí, passado alguns dias, veio, eu falei, mas a sua filha venha e venha o namorado dela, né? Então, assim, para resumir a história, o que aconteceu? A menina estava grávida. E eu entendo o lugar daquela mãe, né? Aquela mãe teve todo um projeto para aquela menina que estava com seus 15 anos e ela queria ver a filha no outro caminho. E aí vem toda essa rotulação da mãe solteira e tudo mais, né? Que nós não vamos entrar nisso aqui. E eu entendo o lugar dessa mãe, da angústia dela. Porém, uma coisa que a gente tem que entender é que gravidez não é sinônimo de casamento. Perfeito. Gravidez não é sinônimo de casamento. A gravidez é uma coisa belíssima. A criança que está sendo gerada, ela tem sim o direito à vida. Mas você imagina você obrigar duas pessoas a casarem porque houve uma gravidez. Eu fico até a pensar, para além dos dois, essa criança ela vai sendo gerada numa relação que não houve, aí a gente volta para o critério da liberdade, da mútua entrega. E aí eu tive uma conversa com aquele casal e eu perguntei assim, a pergunta fundamental, eu falei assim, se vocês não tivessem gerado essa criança, vocês casariam agora? Aí silenciaram, mas foram assim, uníssonos, não. Vocês se amam? Sim. Mas se vocês tivessem a possibilidade de retardar isso, se não tivesse essa gravidez agora, aí a moça falou dos projetos dela, ele falou que ele queria construir uma casinha ainda. E eu falei, olha, não sou eu que vou impedir o casamento de vocês. Eu estou aqui dando uma orientação. Eu vejo que não é o momento para vocês casarem, porque volto a dizer, a gravidez não é sinônimo de casamento, mas essa criança tem direito a ser amada, cuidada por você, rapaz, que é o pai. Você tem que honrar o que você fez. Você agora é muito jovem, mas você vai ter que enfrentar essa transformação que o teu corpo vai ter e que essa criança vai exigir de você. Mesmo sendo uma menina moça, você vai ter que se tornar uma mãe. Então não estou desmerecendo tudo que vocês vão ter que enfrentar. Mas façam isso com tranquilidade. Se vocês estiverem dispostos a casar, voltem daqui a 15 dias, né? Porque eu me lembro que na semana seguinte eu não ia estar na paróquia. Voltem daqui a 15 dias que eu vou marcar o casamento de vocês. Mas que vocês sejam livres. E a senhora, mãe, reze para que eles se amem, para que a sua filha seja feliz. E aí a mãe acalmou, né? Bom, isso está fazendo já 8 anos. Eles não voltaram, né? Até porque eu já mudei de paróquia, não voltaram. E isso me dá muita tranquilidade de falar para todos, Jorge, porque quando a gente, como padre, se a gente não tem essa coragem, não é que eu estou aqui desmerecendo o matrimônio, pelo contrário, porque esse casal, se ele não estiver preparado, ele vai encontrar uma situação conflituosa lá na frente e de repente perceber, eu tomei a decisão errada na minha vida. E aí? E não é em que pese ser juridicamente um contrato, vou falar pelo outro lado agora, inclusive a minha especialidade, direito de família, é um caso e outro descaso. Não é isso. Não é isso o caso. A responsabilidade não é de um mero contrato. É um contrato, mas é um contrato de relação que envolve a parte patrimonial, beleza. Mas há uma questão emocional, familiar, social, sim. que é muitas vezes maior, porque às vezes não tem patrimônio nenhum para regular. É confusão mesmo que ficam criando. E aí vão para uma prática de juntar e dizer, mas se não der certo eu me separo. Essa banalização é que a gente fica entristecido. Sim. Talvez as pessoas não estarem interpretando a importância do ato, talvez por estarem tantos outros fazendo isso, caso me separo, virou uma coisa meio que comum. Sim. Então, né, eu vou fazer porque todo mundo faz, já não dá mais vergonha. Já não é mais você dizer assim, eu sou desquitado, como era o termo antigo, né?
que aí as pessoas até guardavam essa expressão, Sim. porque era uma coisa estranha. Não que eu esteja aqui protegendo relacionamentos que não estejam bem, que a pessoa tem que dar continuidade. Pelo contrário, eu acho que se não está sendo feliz, se não está legal, se não está bem, se houve agressão, isso aí para mim Claro. é um fator que, assim, agrediu uma vez em qualquer proporção, é separação. É grave. Imediato. Opinião que eu tenho, eu respeito quem pensa diferente, né? Tem gente que, não, mas dá outra chance. Só se for depois de um tapa, tomar um murro, do murro e por aí vai. Eu entendo assim. Mas as pessoas banalizaram. E essa banalização cria essa sensação de eu vou casar para ver o que é que dá. Sim. E isso é triste, é complicado. E aí, junto a isso, eu concordo com você, é uma banalização que é um sentimento coletivo de tudo aquilo que é mais sério. E essa banalização ela está muito relacionada às pessoas, é muito engraçado, né? A contradição. O que é você ter uma união matrimonial? É um compromisso que eu assumo com o outro. E nessa banalização as pessoas elas fazem de conta que assumiu esse compromisso com o outro, mas o que banaliza é porque ninguém é pesado, né? Uma grande maioria que não quer este ato de responsabilidade, não quer ter a predisposição de abrir parte da sua vida para que o outro ocupe espaço. Né? E aí quando hoje eu vejo muitas relações são fracassadas, ou podemos dizer muitos seres humanos fracassados, porque todo mundo está preocupado assim, eu vou me fazer feliz. E isso é ilusão, isso não existe, né? Eu tenho sim que buscar a minha felicidade, mas ninguém é feliz sozinho. E aí quando muitas dessas relações, muitos desses casamentos, muitos desses matrimônios, é porque as pessoas elas querem a fotografia, sobretudo falando em tempos, né, de tantas redes sociais, eu quero a minha fotografia, eu quero a minha festa, mas esquece que ali existe algo muito, muito maior. Então acho que a gente vive uma crise mundial, uma crise social muito séria, da falta de compromisso, da falta de entrega ao outro, e então aí vem, realmente, aí eu retomo a sua palavra, é uma instituição falida. Não é instituição falida. O que faliu foi a nossa capacidade de sermos responsáveis em nossas decisões. Então, enquanto a gente não refazer esse caminho, tudo aquilo que exige um pouco mais do ser humano, seja no aspecto religioso, seja no mundo civil como um todo, a gente vai continuar seguindo por esse caminho de banalização. E há, indiscutivelmente, uma alteração da vida, de modo geral. Algumas pessoas, aí eu trago para o popular, né? Diz assim, não, eu vou me casar, tudo bem, mas eu não deixo minha cervejinha de sexta, meu baba de domingo, meu não sei o que, meu não sei o que. Eu acho saudável você ter seu baba, sua cervejinha, você ter tudo isso. Contanto que seja algo encaixado na sua nova rotina, né? Não imposto, como uma pessoa ter que ceder para estar ali aguardando enquanto você está ali exercendo a sua satisfação pessoal, exclusiva. As pessoas não compreendem que deixa de ser um. Sim. Eu levei muito a sério isso quando me casei, talvez por já ter também, eu casei com 30, né? Eu vou fazer 37 esse mês que vem já, eu tô avançando, tio. Parabéns, tio, parabéns. Casei com 30, então já não tinha mais assim muitos argumentos juvenis, já era uma coisa mais pensada. E quando se diz assim, se torna cria-se uma nova constituição familiar, você diz, não, realmente, tirei da casa dos pais, onde tinha todo o conforto, toda a estrutura, tudo de bom, e trouxe para a convivência comigo. É daqui para lá, eu vou fazer o esforço para que seja, erro. Tenho defeitos, mas confesso, um esforço muito grande para minimizar isso e buscar. Então, as pessoas não querem fazer esforço para o outro. Exato. Isso que você não é nem para o outro, acho que é para si. Exato. Isso que você fala é muito bonito, porque numa linguagem teológica, um dos aspectos da chamada teologia do matrimônio, ou seja, daquilo que compõe a vida matrimonial, esse se tornar uma só carne, às vezes algumas pessoas, e eu tenho repetido isso, inclusive nas celebrações de matrimônio, esse tornar-se uma só carne não é que o Jorginho deixa de ser Jorginho, e que a Poliana deixa de ser Poliana, não. Ao se tornar um, é complementariedade. Então, o Jorginho, pelo contrário, ele se torna muito mais pleno, porque aquela parte que você não tem, a tua esposa, Poliana, te oferece.
E vice-versa, né? Aquilo que faltava na Poliana, por isso vocês decidiram, como se a Poliana dissesse, a parte que me falta, o meu amado, o meu esposo, me completa. E isso eu acho riquíssimo na vida matrimonial, né? Essa união é exatamente para dizer, o que falta em mim, o outro me completa. Eu não sei as pessoas que nos assistem nesse momento, mas confesso que eu sou melhor em todos os aspectos depois do meu casamento. Eu melhorei em todos os aspectos depois do casamento. Então isso é muito satisfatório. Dizer assim, acertei, né? Estou com a pessoa que eu quero estar por vários aspectos. Enfim. Fábio Júnior, talvez, cantor, tenha simplificado demais com a metade da laranja. Ficou muito simples. A metade da laranja, a pessoa corta no meio, faz, juntei uma coisa. Não é assim, de Fábio Júnior, você pegou pesado. Aí não é só isso, né? Não, mas depois ele até tenta dar uma arrumada, né? Porque ele fala assim, como carne minha, né? Carne unha, alma gêmea. Bate, cara, bate. Ele tenta melhorar. Aí já foi pra emoção demais. Mas deixa quieto. Eu vou puxar um assunto que não tinha jeito. Já tinha colocado na pauta, pensado sobre o assunto. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca escrevi uma pergunta para fazer. Pela primeira vez. Olha só, isso. Eu não sei se isso, eu vou falar para você que está nos acompanhando, não sei se isso é bom, se isso é... Eu fico preocupado. Só externei, também não sei. Mas você já viu que eu não li nenhuma. Não, eu vi. Porque ali eles são as mais... são os cortes. Entendi. É o canal de corte, é o que vai pro canal de corte. É aquelas que assim... Mas tem uma que você comentou aí, você falou assim... não comentou sobre o tema. Inclusive, essa semana passada, teve um burburinho muito grande na rede social, uma decisão judicial, onde a juíza intervém negando o aborto de uma jovem, de uma menor, salvo engano, 13 anos. 11, não? Não sei, acho que é 11 anos, se eu não me engano. Vítima de estupro, e a via judicial negou, por intermédio de uma preservação à vida. É complicado fazer uma pergunta de cunho pessoal. Dizer, o que é que você acha? Não, eu queria um posicionamento a nível... como um religioso, como alguém que interpreta, conhece a Bíblia, que sabe os ensinamentos de Deus e que enxerga a vida de uma outra maneira. Eu tenho certeza que você é a favor da vida. Sim. Mas tem uma circunstância envolvida nesse aspecto. Essa questão do aborto, diante dessa situação específica de um estupro, uma menor, o que é que você pensa sobre isso? É um tema bem espinhoso, né? no sentido mais profundo da palavra. Perdão. Vamos começar pela resposta direta, né? O posicionamento meu como padre e naquilo que eu acredito é a fala oficial da igreja. Nós seremos sempre a favor da vida, né? Então, a igreja é terminantemente contra o aborto. Agora, não dá para eu pegar, Jorge, essa etiqueta e encerrar o debate aqui, né? Pelo contrário, a igreja, quando ela faz essa afirmação, aí tem toda uma série de considerações que precisam ser feitas. Eu vou, neste caso que você traz aqui para nós, e vou citar outras situações, tentarei não esticar muito, daquilo que também já tenho vivido, de uma situação vivida no ano passado. O caso dessa menina de 11 ou 13 anos, não sei o certo aí da reportagem, não me recordo, ela é bem particular. Sim, nós temos uma lei, e claro, aqui não vou entrar no mérito se está certo ou errado, tem uma lei que garante isso, né? Então havia, até onde eu entendo, e aí você que é o especialista na área, uma lei que aparava essa família e a decisão, né? E aí então, pelo que eu entendi, houve uma imposição quase, né, daquela pessoa responsável para que a criança não tomasse aquela decisão. Aqui eu trago vários aspectos que a gente, quando vem falar da questão do aborto, nós temos que levar em consideração para não fazer um discurso muito romântico. A defesa da vida, sim, sempre. Mas, junto com a defesa dessa vida do feto, qual também é o caminho que nós oferecemos de vida para essa criança, que ela não compreende, né? Porque ela já está ali violentada por várias vezes, né? Uma menina nessa situação, ela foi violentada
e aí entendo o que eu vou dizer, né? Porque eu não quero cair no julgamento. Porque talvez não tinham uma proteção devida, como qualquer outra criança, apesar de qualquer criança pode estar sujeita a isso. Depois, ela foi desrespeitada por uma pessoa maior do que ela, né? Então, que a obrigou a ter um ato que talvez ela até então desconhecesse, né? Então, a vida dessa menina também, ela já está ameaçada. Ela já está ameaçada. Então, quando se toma uma decisão, e eu volto a dizer, enquanto igreja, deixa a criança nascer, deixa a criança nascer. Mas nós não podemos simplesmente, como eu falei, parar por aqui. Tá, essa criança vai nascer, mas quais as condições? Só romantizar o discurso. Exato. Quais as condições que nós temos que dar para que essa menina, violentada de todas as maneiras, ela não vá até o parto sentindo mais uma vez que ela está sendo violentada durante 9 meses? Né? Me entende? Não estou aqui dizendo que ela tem que abortar, não estou falando isso. Mas nós não podemos simplesmente dizer para uma menina que não sabe ainda nem o que é viver, ela vê o corpo dela transformar, vê a barriga dela crescer e de repente ela começa a sentir dores para parir, né? Para o parto. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, porque aí eu vou para o segundo caso, que nós vivemos inclusive lá no Espírito Santo no ano passado, que foi de uma menina que vinha de uma família de pobreza, né, de uma situação de pobreza. Essa menina foi abusada, se eu não me engano, pelo padrasto ou pelo tio. Então, é um típico caso da menina pobre, né, que já tinha sido abandonada pela mãe, pela mãe. A verdade era essa, ela morava com a avó, se eu não me engano, e foi ali abusada por um tio. Então, assim, há uma situação socioeconômica, familiar, grave, que a gente tem que trazer para a discussão. Com certeza. Né? Porque essa menina e essa família como um todo está exposta. Então, a gente, quando fala de aborto, a gente tem que trazer todas as outras discussões. Quais são as políticas públicas que nós temos, a nível de município, a nível de estado e a nível federal, que garanta a proteção dessas crianças, né? E garanta a proteção da própria família. Então, essa menina... E aí houve um ato, sim, aí eu falo que foi um ato de responsabilidade, houve grupos religiosos, inclusive da Igreja Católica, que foi até a casa dessa menina fazer um discurso de pecado que ela abortasse. Espera aí, gente. O aborto é pecado? Mas não é com esse discurso frio para uma criança que você vai mudar a história. Pelo contrário, se a gente não souber conduzir isso, você começa a colocar, inclusive, na cabeça dessa menina... Que eu reforço que já foi violentada, que Deus é esse que me faz sofrer apenas. Não, eu tenho que mostrar um caminho de amor para essa menina, uma vez que a gravidez já estava um pouco mais adiantada, que ela pode gerar essa criança, mas que ela é amada, que ela é protegida. Por mais difícil que seja, levá-la a compreender que aquilo no sentido aqui, né, entre aspas, que aquilo, no caso, o feto, que a criança que está sendo gerada no ventre dela não é algo feio, não é algo demoníaco. Então, é um caminho longo de vários especialistas que tem que estar ao redor dessa família e dessa criança de maneira específica, para ajudá-la a fazer esse processo. O que estou querendo dizer é que não dá para ter esse discurso simplesmente raso, aborta, 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 como não dá para ter um discurso meramente moralista de dizer não aborta. Concordo e estou na defesa, te devolvo a palavra. Estou aqui na defesa, sim, de que a criança gerada, independente de qualquer situação, ela tem direito à vida. Mas essa vida, ela tem que ser protegida, mas todas as outras vidas têm que ser, e a gente tem que se questionar. O que nós estamos fazendo para que essas crianças, para que essas famílias tenham condições de educar os seus filhos, de que as crianças sejam protegidas, para que não sejam submetidas a essa situação absurda de um abuso sexual de tantas crianças que nós temos neste país, né? E de repente a gente fica assistindo e aí alguns vão, não aborta, beleza, concordo, não aborta, mas vamos fazer um caminho mais sério, vamos dar estrutura, condições e vamos fazer um caminho respeitoso. Aí eu volto, mais uma vez, parece que a palavra liberdade, ela sempre cruza o nosso caminho aqui, né? E aí a gente respeitar essa liberdade do outro, mesmo que
a gente morra defendendo, não concordamos, mas se o outro tomou uma decisão, eu também não posso obrigá-lo a fazer aquilo que eu acredito. Aí eu estou sendo imprudente, eu acredito, né? Deixei transcorrer livremente, sem interrupções, porque como é um tema espinhoso, e certamente para um padre o posicionamento ele precisa ficar claro, e você o fez de modo bem consistente, porque pegam às vezes fração do que a gente diz e querem transformar, né? Sim. Então eu não faria com ninguém, muito menos contigo. Interpreto da seguinte maneira: querem simplificar algo que é muito complexo. Perfeito. E é exatamente isso que você disse. Você trouxe aspectos que a maioria dos comentaristas, e ainda mais hoje com a rede social, a gente virou refém de informações das mais diversas. As pessoas pegam um fragmento, são comentaristas de manchete, sequer se atentam ao que está acontecendo, debruçam sobre um aspecto legal, sobre um aspecto religioso. Não, literalmente o achismo. Tem um comediante chamado Maurício Meirelles, gosto bastante, ele tem um programa na internet chamado Achismo. Fiquei morrendo de inveja, eu queria aquele nome pra mim, rapaz. Porque a gente podia ficar falando um bocado de coisa. Eu acho achismo. É massa, Paulo. Achismo. E eu não posso ficar achando porque... Mas aqui é tema livre. Exato. E aí, Jorge, assim, me permita até estender um pouco mais, porque quando também assim, vamos fazer um aborto, tá? Gente, espera aí. Não é uma intervenção, você não vai cortar uma unha. Então, quando eu me lembro que no caso dessa menina que a gente acompanhou lá, né, eu dizia, espera aí, todo mundo está dizendo, vamos, ela tem que abortar, mas espera aí, essa menina ela foi violentada N vezes. Ela foi violentada quando a mãe dela, e aqui não estou culpando a mãe, quando a mãe na sua pobreza, já prostituída, drogada, teve que sair do lar e depois acabou sendo presa. Essa menina já foi violentada aí. Essa menina foi violentada uma segunda vez quando ela cresceu sem nenhuma proteção, sem nenhum afeto mais específico, sem educação, sem escola. A avó, pelo que a gente entende, dava o melhor de si, mas também no limite dela, que já tinha sido uma outra vítima, uma outra mulher, né? Uma outra mulher que já tinha sido vítima, que já tinha nascido numa pobreza, que não teve acesso à escola, que não teve acesso a uma educação digna, que não teve acesso a uma moradia digna. Então, assim, é uma repetição. E essa menina, então, ela está violentada até aí. Até o dia que ela sofre uma violência maior que a violência sexual. Que é uma violência agressiva, porque dizer maior aqui talvez seja até complicado, porque diante de tantas violações, né? De tantas violações. Então, ela sofreu todas essas violações. E aí agora, essa menina, ela vai entrar numa clínica, ter o seu corpo mais uma vez invadido, né? Ter o seu corpo mais uma vez invadido por algo que ela nem está entendendo. Então, não dá para minimizar. Não dá para minimizar. E aí acrescento dizendo, e aí a sua expressão realmente ela é muito positiva. Eu não estou falando aqui simplesmente a partir de conceitos teológicos, porque a igreja falou, Fábio acredita. Eu estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudo e daquilo que eu vivencio. Porque os inúmeros casos de mulheres, todas, Jorge, digo isso com muita sinceridade, todas as mulheres que passaram por uma situação de aborto, seja um aborto natural ou seja um aborto provocado, são mulheres que carregam um sofrimento. São mulheres que carregam um sofrimento imenso, mesmo sabendo que naquele momento, né, algumas que chegam e que tomaram aquela decisão porque foi posto para elas, era a única alternativa. E essas mulheres chegam mesmo passando anos. Para você fazer um processo de cura dessa pessoa, leva-se um bom tempo. E velar. Então eu acho que a gente, como você falou, não dá para tratar a coisa de maneira tão simples e só uma mulher que passa por uma situação, né, de violência sexual e acompanhada de um aborto, por mais que nós que acompanhemos estejamos próximos, nós nunca conseguiremos alcançar a tamanha dor, e posso dizer,
em muitos casos, o tamanho vazio que essas mulheres vivem. Então, aborto não é uma coisa para simplesmente chegar, faça. Não é assim. O que é que você acha? Só a favor. Pronto. Ponto. Tem uma questão, não dá para mensurar. Esse prejuízo, essa dor, esse sofrimento é bem complicado. Então, como a gente disse aqui, né? Não é simples, demandaria uma extensão, talvez um podcast exclusivo para falar sobre o assunto, né? E ainda não ia dar tempo, porque sempre surgem outras opiniões, terceiras versões, enfim. Dentro ainda dessa temática do envolvimento religioso nas ações, tem uma coisa que me desperta muito interesse em saber a opinião da parte religiosa. Nesse momento, eu lhe trago essa imensa responsabilidade, né? O que é que você acha do envolvimento hoje, da mistura que estão fazendo religião com política? Pois é. Aqui a gente vai ter que fazer um divisor histórico, né? Vamos começar pelo Código Civil, né? O Código Civil, sobretudo, falando do Código Civil brasileiro, ele bebe diretamente do direito canônico, né? Sim. Então, a igreja, ela é mãe da lei. A igreja, ela é mãe do direito. A igreja é mãe do direito, para entender que uma instituição, que uma sociedade, ela precisa de normativas, de regras, porque senão, de fato, vira uma loucura, né? Todas as dimensões de limites, elas deixam de ser compreendidas se você não estabelece a lei. Essa não deve estar, e aí eu volto à palavra de Jesus, a lei, inclusive defendida pela igreja, ela não deve estar acima do ser humano, não, né? Ela está a serviço. Ela está a serviço do bem. Então, para começar por esse pressuposto, né? A igreja, ela nunca foi contra ao direito, pelo contrário, ela é mãe do direito. A segunda coisa é que durante muito tempo, Estado e religião esteve muito próximos, né? E a gente sabe, historicamente, de alguns benefícios que trouxeram, como a expansão dos feudos, né? Quando a gente volta no tempo, depois a própria expansão das cidades, a organização social. A gente sabe que nesse aspecto foi positivo. Por outro lado, a gente sabe que, em uma grande parte, tornou-se negativo tanto para o Estado quanto para a igreja, quando ela começa a perder um pouco da sua particularidade, que é o serviço às pessoas, mas naquilo que é específico da vivência evangélica do bem comum. E quando você está, aí eu faço já esse salto para os dias atuais. E aí, quando a gente viveu isso, e hoje, que é a minha grande preocupação, isso se repete, é quando você já não consegue perceber onde é que é a mão do Estado e a mão da religião. Quando você já não consegue perceber essa defesa, ela está sendo uma defesa, de fato, para o bem comum, em nome do sagrado, em nome do humano, ou você está aqui defendendo grupos de interesses, que é o que eu percebo hoje. Perfeito. Né? Que é o que eu percebo hoje. E isso, sim, para mim, eu não vou dizer que é meramente maléfico, para mim é demoníaco. Né? Para mim pode continuar. Tá. Para mim é demoníaco o tipo de parceria que se quer dar hoje da política e da religião. A religião, ela vai ter sempre o seu viés político, né? O fazer a vivência religiosa. A vivência religiosa é um ato político. A igreja, ela vai ter sempre, né, por meio da própria experiência de fé, com sua base bíblica, com a sua base evangélica, porque não tem como nós falarmos de bem comum, não tem como nós falarmos de preceitos bíblicos tão fundamentais como a dimensão da justiça, não tem como a gente falar de paz se a gente não segue um caminho político na sua palavra original, né? No que era a própria polis, quando a gente volta na antiguidade. Agora, o que se utiliza é uma banalização e uma ridicularização, tanto da política, que é bonita, e uma ridicularização do religioso. E aí é onde, para mim, quando o exemplo que hoje nós temos, na verdade, não se trata nem de política, nem de religião. Eu pontuo isso como banditismo, sabe? Então, independente de quem sejam cristãos ou não, católicos ou não,
quando se segue determinado caminho. Isso não é política e tampouco religião. Isso, para mim, é formar um grupo de bandidos que quer explorar e enganar e ludibriar mais uma vez o povo, e que não vai levar a lugar nenhum. A igreja, ela tem o seu lugar, ela faz a sua defesa, e a sua defesa será sempre em defesa do bem comum, em defesa da liberdade, em defesa da paz, em defesa da justiça. Mas eu não preciso, e aí eu vou usar uma palavra forte, mas eu não preciso me prostituir para fazer política, até porque a política nunca foi prostituição. A política, ela tem o seu lugar de importância considerável. A religião, ela tem o seu lugar de importância considerável. Não entendo que o problema seja nem a política, nem a religião. O problema são as pessoas que transitam dentro delas com algum interesse que foge o propósito da política e da religião. Aí jogam tudo dentro do mesmo balaio e dizem, políticas... Ou seja, você perde a oportunidade de distinguir. Sim. Hoje vem acontecendo muito com a religião. As pessoas estão pegando circunstâncias, misturando e trazendo um conceito comum. Isso é prejudicial, tanto para um lado como para o outro, tanto para um lado político como para um lado religioso. Se eu condeno tudo que vem disso, ou condeno tudo que vem daquilo, eu não consigo extrair o que tem de bom daquilo. E sempre tem algo de bom naquilo. Né? Você tem, por exemplo... a nível municipal, nós estamos em Brumado, nós tínhamos 233 candidatos a vereador. Aí tem uma formação do legislativo. Aí o pessoal olha e fala, ninguém presta. A opinião geral de um leigo, e que eu discordo, diga-se de passagem. Ninguém presta. Eu falo, mas não é possível que num universo de 200 e pouco saiam 15 e que ninguém preste. Onde é que está o erro? Sim, sim. As pessoas pegam, misturam tudo no mesmo saco, e aí o justo paga. Exato. Em detrimento do injusto. E só faço um acréscimo, que aí pode ser um tema de um outro podcast, né? A gente já separou uns 3 temas aqui. Ou então o Paulo já avisou em casa que não chega mais o... A gente vai ficar aqui 10 dias, né, conversando, né? Mas o tema da minha o que eu pesquisei no meu mestrado foi, inclusive, teologia política. Então, a minha pesquisa é em teologia política, que é muito interessante. Eu sigo a linha de um teólogo alemão chamado Johann Baptist Metz, né? E é um tema extremamente interessante, porque ele faz todo um caminho, e aí só para exemplificar, né? Porque, como falei, a gente vai ficar para outro podcast. Um dos aspectos que ele trabalha depois de um longo caminho, quando ele traz a palavra, inclusive, compaixão, que é uma palavra essencialmente bíblica e do próprio Evangelho. O que é a compaixão? É você compadecer do outro, é colocar o seu coração no outro, é você colocar-se na dor do outro, né? Você viver a paixão do outro, você estar por inteiro no sofrimento do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, e você faz tudo para que o outro saia daquela situação de dor e de miséria, que você sai junto com ela, nesse momento nós temos algo, sim, sagrado, religioso, né? Mas o teólogo aqui falando de maneira muito rasa, né? Isso também é um ato político, porque eu estou promovendo o bem para o outro, né? Eu estou com o outro, eu ajudo o outro a fazer o seu caminho, né? Então isso para mim é grandioso. E aí, quando você fala de fato, as pessoas deturparam. E assim, para terminar nesse momento essa minha reflexão, infelizmente a gente também está numa sociedade muito emburrecida. As pessoas não leem, as pessoas não estudam. Um dia eu me lembro de uma pessoa que ela queria fazer um debate comigo. E aí eu tive que ser um tanto rude. Eu falei assim, meu querido, não dá para discutir com leitura de Facebook. Não dá. No Facebook, nas redes sociais, né, você coloca o que você quer. E muitas vezes sem nenhum embasamento, né? Na maioria, infelizmente. Né? Então, se você quer discutir, vamos fazer ciência, vamos estudar, vamos ler, vamos trazer a realidade, aí sim a gente pode levar a conversa adiante. Mas enfim, infelizmente, não, mas eu não estou cortando seu tempo não, viu? Pelo amor de Deus. Você fica à vontade. É porque eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e recebi perguntas aqui sobre... Aí eu falei, eu vou olhar aqui se tinham mais para ponderar as perguntas, né?
Agora aqui já não tem mais filtro, aqui eu tenho que... O filtro é ligeiro. Vou pegar água aqui, tá? O filtro é ligeiro. O pessoal vai dizendo, mas padre não bebe vinho? Deve dizer, também, né? Também. Também, pô. Bebe água, pô. Você vai jogar beber só vinho? Pô, eu não tô bebendo vinho, tô tomando um suquinho ali. Eu ainda tô com medo de tomar uma bebida alcoólica por enquanto. Mas eu vou tomando um vinho. Um vinho... Não uma água. Um suco. É um suco, né? É suco, é. Eu ia colocar na taça, ia ficar provocativo. Pra você dizer assim, eu quero. Aí era só provocação. Não, mas eu lhe ofereci. Não, eu tô na aguinha. Veio pra cá comendo, como é? Pamonha não, é aipim com carne de sol, né? E aquele de Bete é maravilhoso. Né? Fantástico, tava maravilhoso. Aí já chegou aquele de barriga cheia, mas daqui a pouco a gente come pizza. Vou fazer umas perguntas da caixinha de pergunta, mas eu tinha feito algumas reflexões sobre a possibilidade de pergunta. Eu falei, por que eu posso questionar que se torne atrativo para quem está assistindo? Acredito que tudo que a gente conversou até aqui agora tenha muita validade, mas tem um ponto específico que aí já entra também numa curiosidade, numa vontade de ouvir essa resposta. Qual seria, hoje, a importância do conhecimento da Bíblia? Isso foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, seja por esse ponto que você menciona de emburrecimento, né? Palavra bonita danada, né? Emburrecimento, infelizmente é uma verdade, né? As pessoas estão abandonando o declínio, a informação aprofundada, o estudo. É uma leitura rasa e um debate muito alongado para a quantidade da informação adquirida. Hoje, se a gente traz para o tempo atual, a gente tem uma sociedade meio que de cabeça para baixo em muitos aspectos, pensamentos conflituosos de pessoas que hoje não se reconhecem, não se entendem. Qual a importância do conhecimento da Bíblia, da leitura da Bíblia nos dias atuais? Pois é, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia ela abre caminhos. Primeiro, um caminho interior, né? Eu tenho que entender que quando eu rezo a palavra, ela tem que ser primeiramente para mim. Ela tem que ser primeiramente para mim. E por que eu falo disso? Porque hoje, para mim, um dos grandes problemas, né, é que eu vejo muita gente pregando, mas só fala para os outros. Não passa pela alma, não passa pelo coração. Então, não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda que eu vou ler e que eu acho que vou ter uma regra bonitinha que eu vou fazer. Não. A Bíblia é um caminho, é uma experiência de vida que eu tenho que fazer. Então, entender que primeiramente eu tenho que ser atingido. E aí tem uma coisa muito, muito bonita que eu levo comigo, é do Carlos Messeres, que é um grande biblista, né? Brasileiro, assim, foi um homem que fez uma história muito bonita. E aí ele diz, se não me engano é ele mesmo, que depois de ler a Bíblia, né, depois de rezá-la, depois de compreendê-la, eu fecho a Bíblia e com que eu fico? E aí ele diz, eu fico com Deus. Eu fico com Deus. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós queremos já ficar com um discurso, o que eu vou dizer, para quem que eu vou pregar, para quem que eu vou exigir. E aí vai para o segundo ponto. A Bíblia não é para eu escravizar ninguém, tampouco para condenar ninguém. A palavra de Deus é sempre uma palavra libertadora. Por isso, Jorginho, eu não gosto dos discursos fechados, eu não gosto dos discursos moralistas, porque nenhuma experiência de Deus se faz pela pura exigência. Você faz essa experiência com a palavra de Deus na sua liberdade interior e no tempo de cada um, e numa experiência, sobretudo, de amor. De amor. Eu vejo muita gente pregando, mas muita gente amarga, e eu fico sempre me perguntando, onde é que Deus, o Deus da Bíblia, está aí? Mas o senhor acha que hoje algumas denominações religiosas usam justamente isso? Sim, usam. Infelizmente, né, a gente critica determinados grupos religiosos não cristãos, de radicais e tudo, mas a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Nós falhamos muito ao longo da história e hoje tem-se um movimento muito perigoso de um fundamentalismo bíblico, que aí vem um outro aspecto para te responder, que é quando você acha
que a Bíblia você segue ali ipsiliteris. Não, você tem que estudar. Você, se não entendeu, pede uma boa orientação. A Bíblia ela foi escrita num contexto onde, por exemplo, a mulher ela era considerada, não era nenhuma categoria, né? Onde a mulher não tinha espaço, né? Sobretudo quando a gente pega ali os livros mais antigos. O Antigo Testamento ela é escrito num contexto judaico, né? Num contexto judaico. A gente tem que compreender que vários aspectos que a própria ciência foi ajudando na interpretação dos textos bíblicos. Então, não dá para você pegar um texto pronto e dizer, vou fazer isso tal qual. Né? Você tem que ter uma interpretação daquilo que deve ser vivido, daquilo que deve ser traduzido. É o que a gente chama da atualização da palavra de Deus. Então hoje uma das grandes confusões é que às vezes algumas pessoas elas estão talvez no seu conflito, no seu vazio, elas pegam ali e começam no seu radicalismo a querer viver daquela maneira. E aí elas começam a ser duras com ela e com os outros. Com os outros. E com os outros. E com os outros. E exigir que coisas que sequer ela não faz ou que apenas começou a fazer, que o outro tenha uma transformação imediata, total, para agradar aquele novo entendimento e interpretação. Isso está acontecendo muito. Você disse assim na fala anterior, nós tivemos culpa, nós tivemos responsabilidade, deixamos de certo ponto isso acontecer. Você se refere a Igreja Católica? Sim, quando eu falei como Igreja Católica, que eu não posso... Seria muita hipocrisia da minha parte eu jogar a culpa para o outro. Quando eu falo que nós falhamos é quando, em alguns momentos, e aí não estou entrando num processo aqui de julgamento ou de condenação. Sim. Mas para dizer que em determinados momentos, e a Igreja, por exemplo, vamos voltar a um tema que também que é espinhoso e que as pessoas, né? Quando a gente fala da própria Inquisição provocada pela Igreja, né? Quando eu falo, isso foi uma falha da Igreja? Foi. Tanto é que os papas, vários reconheceram. João Paulo II pediu perdão por isso, Bento XVI, o Papa Francisco, né? Então, reconhecer os erros do passado é o que faz com que a Igreja chegasse onde ela chegou. Quando a gente olha para um homem como o Papa Francisco, que hoje, para mim, não é porque eu sou católico e tampouco porque eu sou padre, mas quando eu olho para o mundo, o referencial de liderança, de equilíbrio humano, o Francisco nos traz, porque ele consegue falar de coisas tão sérias, de coisas tão profundas, né? Como a própria defesa da paz, da justiça, quando nos últimos escritos dele, ele falando dos pobres, né? É algo muito bonito, é mais ou menos assim que ele diz. Lembremos que quando formos fazer a defesa dos pobres, não entendamos que apenas se trata de estatísticas, ou de realidades que precisam ser mudadas. Nós estamos falando de pessoas. E isso é muito sério porque muitas vezes, até no tratar religioso, parece que o pobre é uma coisa que, assim como esse copo, eu pego, coloco aqui ou transfiro para cá. Não é. Estamos falando de vidas, de uma pessoa que vive uma realidade profunda de sofrimento. Então, quando eu digo que nós falhamos, é porque nós tivemos falha e, graças a Deus, muitas dessas foram percebidas, foram sendo reconhecidas. Quando nós pensamos no próprio espaço que a mulher ocupava na origem da igreja, ou não tanto na origem, mas em determinados momentos da história, e quando a gente hoje vê a mulher ocupando determinados ministérios, quando a gente vê hoje o próprio Papa Francisco, e volto a dizer dele porque admiro imensamente o que aquele homem é, quando ele coloca hoje mulheres em lugares que durante séculos sempre foram ocupados não só por homens, mas por padres ou cardeais. Então ter religiosas ou leigas ocupando esse espaço é para dizer, não, em determinado momento da história nós não compreendemos e nós podemos ter falhado. Então, e aí quando a gente fala de maneira específica da Bíblia, quando a gente não oferece uma formação sólida para o povo, quando a gente não provoca o nosso povo, aí eu falo do povo cristão católico, né? Quando eu, como padre, estando na minha paróquia, se eu não provoco as pessoas a aprofundarem a Sagrada Escritura, ou se eu não sou o primeiro a demonstrar amor por essa palavra, compreendê-la e vivenciá-la, se eu não sou o primeiro a fazer isso, as pessoas não irão buscar. Então, quando eu falo de quando nós falhamos, é quando na nossa fragilidade mesmo, de pastores,
ou de lideranças, a gente às vezes tenta um caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil não significa que é o mais correto, e nunca será. E esse reconhecimento talvez passe também pelas novas ações. Por exemplo, hoje nós temos um número crescente de padres que se atualizaram na maneira de conduzir as ações. Hoje usam muitas redes sociais. Uhum. O que é que você acha dessa movimentação? Por exemplo, a gente tem um padre Patrick, que eu comentei aqui antes de começar, acompanho, vejo, o padre Fábio de Mello, que já tem uma história bacana. Você entende que essa movimentação, aproximar, onde é que estão as pessoas, onde é que estão os jovens, onde é que estão nas redes sociais também. Sim. Então, quando se tem essa movimentação, é uma espécie de reconhecimento, de dizer, não, a gente precisa ajustar a atual situação, a atual realidade, obviamente mantendo, né, os dogmas necessários, a tradição, mas não é uma forma também de dizer, olha, a gente precisa se adequar para alcançar esse público. Onde é que a gente vai? Onde é que as pessoas estão, né? Sim, a sua pergunta ela é perfeita e te respondo que é um caminho necessário. Inclusive, talvez muitas pessoas não estejam sabendo, né? Mas a igreja no mundo inteiro, nós começamos o ano passado e vamos encerrar o ano que vem. Nós estamos vivendo o chamado Sínodo da Igreja. O que é isso, né? Cito para responder a tua pergunta. O Sínodo é um movimento onde está acontecendo na igreja do mundo inteiro, em todas as paróquias, em todas as comunidades, com questionários imensos, assim, por exemplo, né? Como você percebe a participação da juventude na sua comunidade, na sua paróquia, e o que a igreja deveria fazer? Está sendo extremamente trabalhoso, porque todas as paróquias, todas as comunidades estão tendo que se reunir para responder esse questionário que foi elaborado por uma equipe imensa a partir do Vaticano, formado com membros do mundo inteiro, né? De teólogos, sociólogos, então, de gente que está ligada à igreja, mas no diálogo com as diversas ciências. Então esse já é o primeiro ponto positivo. Depois, que é o chamado momento da escuta. Então, qual é a intenção do Papa Francisco? A partir dessa escuta, o objetivo é esse: a igreja, ela mantendo-se fiel à sua coluna, né, a sua coluna vertebral, a sua essência, ela tem que dialogar com o mundo atual. Ela tem que dialogar com o mundo atual. E onde ela precisa se adequar? E onde ela precisa mudar, onde ela precisa dialogar. Nós vivemos isso na década de 60, falando de um tempo mais atual, ali nos anos de 62 a 65, quando a igreja realizou o chamado Concílio Vaticano II, que foi um momento onde as portas da igreja se abriu à modernidade, que inclusive foi quando as paróquias, as missas passaram a ser celebradas nas línguas vernáculas, né? Deixou de ser no latim. Então, quando a gente pensa, a igreja, ela faz esse caminho. Então, você imagina, na década de 60, se a gente volta lá nos nossos pais, nossos avós, não celebravam a missa em português. Por quê? Que muitas das nossas vozinhas sabiam só rezar o terço, porque elas iam para a missa, ficavam rezando o terço e depois comungavam. Quando passa a celebrar na própria língua, é um grande passo para dizer que hoje, da mesma maneira, a tecnologia está aí. Isso não significa que o altar ele vai mudar de lugar, não significa que nós vamos abrir mão da nossa essência, da nossa verdade. Não podemos cair no exagero e achar que a gente, como padre, vai ser mais um youtuber da vida, né? Não dá para também a gente ocupar esse lugar e correr o risco de fazer o papel do ridículo. Sim. Mas é um lugar que a gente precisa ocupar. E eu digo, assim, para concluir, que a própria pandemia nos empurrou grandiosamente para esse lado e que não tem como fugir, a começar pelas missas que nós estruturamos, a chamada Pastoral da Comunicação, que começaram a ser transmitidas, né? E por aí vai, como eu mesmo no início do programa você falava, do meu próprio canal. Então Sim. Acho que é um lugar que a gente deve ocupar, saber ocupá-lo, né? E ocupar com propriedade, porque se a gente não ocupar, outros ocuparão. Olhando a caixinha de pergunta para a gente finalizar, eu te liberar, você já está aqui
Quanto tempo, Paulo? Misericórdia. Já tem 2 dias e... 1h26. Eu vou ter que fazer 2 edições, porque as pessoas vão morrer de ouvir o Padre Fábio falar tanto, pelo amor de Deus. O controle tem uma coisa chamada pause. Pausa, deixa lá. Vai lá dentro. A vantagem, sabe o que é? Muita gente coloca na televisão e vai fazer as coisas. Tem uma galera que assiste no celular, que vai assistir a gente e tal. Mas muita gente começa a assistir, aí vai fazer alguma coisa. Peraí, tô indo. E deixa lá e vai ouvindo. Né? O podcast, na verdade, é um mesa-cast, né? Que a gente faz um áudio e vídeo. Mas a galera assiste. Pode ter certeza que o povo assiste. Ó, dentre as perguntas que colocaram aqui, eu já fiz, dentro dos contextos que a gente conversou, acredito que a gente já traçou. Só tem uma que, inclusive, é interessante, a forma de perguntar, né? Felipe perguntou o seguinte: Padre, onde está a igreja? Talvez a pergunta dele seja... Eu quero fazer a extensão da pergunta. Né? Eu acho que eu interpretei, né? Não sei se interpretei correto. Felipe, bota nos comentários aí, viu? Ele pergunta onde está a igreja. Imagino que é aquela simbologia física ou a igreja está em nós? Primeiro... Nós temos... A pergunta do Felipe, ela é interessante, né? Porque é o seguinte, primeiro temos que entender que a igreja, ela não é uma estrutura fechada, uma estrutura física, ou simplesmente entender a igreja como o lugar, o templo onde você vai para celebrar. Ali é um sinal da igreja. Mas a igreja, primeiramente, sim, é o indivíduo, né? A partir do momento que eu sou batizado, eu faço parte da igreja. E não só faço parte, eu me torno igreja. Porque o que é ser igreja? É ser portadora do Cristo, né? É ser portadora da verdade, é ser portadora dos preceitos evangélicos, é ser portadora da vida, de tudo isso que a gente falou até aqui agora. Então, isso me faz igreja, eu sou igreja. Então, onde eu estou, eu serei sempre igreja, né? Até para dar um exemplozinho bem básico, lá na cidade onde eu moro, teve uma festa popular interessante chamada Pouso da Tropa, e ali tinha músicas populares, barraquinhas, né? E o que eu sei é que 90% de quem estava organizando era da Igreja Católica, né? E aí algumas pessoas, bom, padre, que bom que o senhor está aqui. Eu falei, gente, olha, mas é lógico, se tem algum lugar que vocês não podem estar, que eu não posso estar e vocês estão, tem alguma coisa de errado, né? Porque vocês são igreja, eu tenho o meu ministério, tenho a minha particularidade, tem coisas que você, como um homem casado, cabe a você fazer que eu não irei fazer. Mas para dizer, no celebrar da vida, no festejar, no valorizar da cultura, então eu não estou ali simplesmente como um mero cidadão. Ali eu vou, claro, eu não estou carregando uma placa, Padre Fábio, mas para dizer, onde eu estiver, eu serei igreja, né? Por outro lado, é importante entender, porque aqui é um outro perigo da sociedade atual, e que isso é um grande equívoco, e eu tenho insistido muito nisso, das pessoas, não, eu sou igreja, eu tenho a minha fé, e basta, eu rezo sozinho em casa, e eu continuo sendo igreja. Naquele primeiro momento, na essência do sacramento você é, mas na vivência você não é. Porque você precisa, para ser igreja, a vivência comunitária, o celebrar com os irmãos, o ir à missa, a vivência eucarística, ali eu vou me tornando cada vez mais igreja. Então, essas duas realidades que aparentemente são distintas, mas elas se complementam, entende? Então, a igreja é isso e muito mais. Inclusive, a resposta ela é muito melhor que minha pergunta, porque ela foi tão completa que eu falei, podia ter perguntado isso. Felipe, na próxima você complementa. Eu só tenho a lhe agradecer, eu não vou lhe estender mais aqui, porque... a gente já conversou bastante. Se fosse estender também, o papo ia rendendo. Mas lhe agradeço imensamente a disponibilidade. Já está com programação de viagem marcada, mas criou aí, né, dentro da visita familiar, um espaço para vir aqui conversar com a gente. Fico honrado em lhe receber. Acredito que tenham nas suas palavras um ensinamento muito grande para as pessoas que estão nos assistindo, prestando atenção no que está sendo dito, e principalmente um ponto de reflexão. Que eu acredito que é muito mais importante do que a determinação de algo, ou um padre chegar e falar, não, mas você tem que fazer isso. As pessoas precisam ser incentivadas a pensar, claro, direcionadas ao bom caminho,
a verdade, as coisas que vão levar a frutos positivos, mas a serem levadas a pensar, a refletir, a ter uma autocrítica, a planejar melhor aí os seus atos. Né? Falamos do casamento aqui, o casamento eu ia falar, não tinha. Para quem não sabe, ele falou aqui, ó, eu tinha uma particularidade. Vou falar um pouquinho dessa particularidade, só para acabar. Não, porque é muito legal quando eu olho para a sua história da Poli e né, de tudo que vocês buscaram e sobretudo num determinado momento de crise, né, de crise e que me recordo ali sentados na casa de minha mãe, né, em uma ocasião que eu estava, ali foi uma conversa a três, né, e ali o caminho se refez. Eu acho isso muito bonito, e quando eu falo, porque essa é outra coisa que acho que a gente, vou até virar para essa câmera aqui para falar, uma outra coisa que a gente tem que aprender é ter medo de achar que uma vida sem crise é uma vida fracassada. Não é. A crise ela só é fracasso se você permanece na crise. Quem viveu crises, como o próprio Jorginho, eu vivi as minhas, e eu sei que eu viverei várias outras, a crise nos torna melhores e mais fortes e mais determinados. Então eu acho que só para ir terminando, eu acho que esse é um outro grande problema da sociedade atual. A gente tem medo de enfrentar as nossas crises. Não enfrenta, nos faz mais fortes, nos faz melhores. E, inclusive, não ter medo de questionar. E aí faço uma última observação. Inclusive, quando a gente faz algum vídeo e tem alguma coisa que talvez eu falei, que alguém vai questionar, aprendamos ou reaprendamos a questionar. Eu não preciso agredir o outro para dizer, olha, eu penso diferente. Sim, né? Com certeza. Então, sejamos sempre empáticos, sejamos sempre gentis, sejamos sempre solícitos, enfrentemos as crises. Enfim, eu acho que diante disso tudo, sejamos bem humanos, porque quanto mais humanos somos, mais divinos nos tornamos. E eu pedi para falar para poder agradecer. Você faz parte da nossa vida. Ah, querido. Aproveitar e pedir a bênção, né, o Padre? Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu querido. Amém. Amém. A galera que acompanhou e assistiu a gente, um beijo no coração de vocês. Deixa o like no vídeo e compartilha pra galera, tá certo? Até o próximo vídeo do nosso Tema Livre Podcast.